como uma mentalidade de sucesso pode impactar nos resultados da tua empresa, principalmente nos resultados financeiros. Esse é o tema de hoje do nosso episódio aqui do Jogo do Sucesso, o podcast da M8. E para estar abordando esse tema, que é complexo, é amplo e é muito rico, a gente tem dois especialistas da M8 aqui para estar contribuindo com você, empresário, estar acompanhando a gente. Então, hoje a gente tem aqui o Gil e a Franciane. Gil, quer se apresentar brevemente para o pessoal? Então, eu sou o Gil, sou da M8, sou hipnoterapeuta e trabalho com desenvolvimento pessoal e emocional. E hoje a gente vai falar da questão financeira junto com a Fran, né, de como que a gente pode ajudar os nossos seguidores e todo mundo para desenvolver nessa área e crescer. E eu sou Franciane, eu sou especialista em gestão financeira, também da M8, e vim aqui para contribuir, trazer cases, né, tanto dessa rotina que eu vivo com os empresários e vejo todas as questões emocionais envolvidas no financeiro. Legal, então a gente vai ter aqui hoje cases, certo? Estudos de caso, referências e, mais importante de tudo, a gente vai fazer amarração para você. A gente vai amarrar como que a cabeça do empresário tá à atitude que isso gera no financeiro. Então você vai ganhar provavelmente muitas respostas aqui de por que o financeiro da sua empresa não tá como você gostaria, que poderia ser melhor, ou porque ocorrem algumas atitudes não produtivas para a empresa, vamos falar assim. Tudo no final está falando sobre a mentalidade do empresário. Ninguém está acima do empresário, né? Você pode até falar que é seus funcionários, que é o mercado, mas lá no final, quem é que tem o poder de decisão e de condução? É o proprietário. Então esse é o nosso tema de hoje. Mas antes de a gente iniciar ele, eu quero convidar você que está assistindo a gente a conhecer a plataforma da M8. A M8 é uma plataforma de mentorias focadas no empresário, no pequeno e no médio empresário, aonde você vai ter acesso a 8 especialidades diferentes. Ou seja, você, empresário, vai ter um suporte em todas as áreas essenciais para o sucesso da sua empresa. São mentorias ao vivo, onde você vai poder botar suas dúvidas, perguntas. Você vai poder interagir com os especialistas. Vai poder interagir comigo, com o Gil, com a Fran e com todos os especialistas da M8, tá? Além disso, você se cadastrando hoje, você tem 15 dias gratuitos. Gratuito de verdade, você não precisa nem botar o cartão de crédito. E se cadastrando, você não só passa a ter acesso às lives, às mentorias ao vivo, como também você tem acesso às gravações. Todo o acervo de mentorias da M8 está lá catalogado para você poder acessar e se desenvolver como empresário, para desenvolver uma mentalidade de sucesso de empresário. Então, tá feito meu merchan, nosso merchan, e vamos para o nosso tema de hoje, mentalidade de sucesso, mentalidade do empresário. Como essa mentalidade, ela sendo positiva ou negativa, ela pode impactar e vai impactar no resultado da empresa, financeiro fundamentalmente, né? Porque deu problema na relação com funcionários, interfere no financeiro. Deu problema na ponta com o cliente, interfere no financeiro. Deu problema no jurídico, interfere no financeiro. Então, no final, tudo vai bater no financeiro. Então, como que a mentalidade do empresário pode ser algo que potencializa o resultado ou prejudica o resultado? E eu quero começar aqui convidando a Fran para trazer para a gente exemplos de situações que normalmente os empresários erram, ou não só os empresários, mas a empresa acaba tendo uma postura errada quando se fala de finanças, da gestão do dinheiro. Eu acho que, primeiramente, acredito que seja a retirada do dinheiro do sócio, né? Porque a empresa, por trás do CNPJ existe um CPF. Então, hoje eu acho que o assunto ele serve muito também para o CPF, muito mais além, porque se a empresa ela é reflexo do dono,
nessa questão financeira. Então, se o dono da empresa, o sócio, ele não faz uma boa administração do seu dinheiro pessoal, ele também não vai administrar bem o dinheiro da empresa. Então, essa retirada desenfreada de dinheiro, pagar contas sem fazer controle algum, é um dos erros principais que os empresários cometem. No final do mês, eles percebem que retiraram muito mais do que o valor que estava previsto e gastaram e não perceberam para onde foi o dinheiro, que isso é mais preocupante, porque se fosse para crescer, investir, outras coisas, realizar sonhos, aí o Gil vai trazer muito nesse sentido, metas, mas não, é para consumo e sem nenhum controle. E também já vi casos contrários, onde o empresário ele tem tanto medo de faltar dinheiro na empresa que ele praticamente vive de uma forma meio medíocre, sem nenhum conforto do que ele merece, do que a empresa pode pagar para ele, por esse medo. Então, ele acaba acumulando esse dinheiro na empresa, deixando de investir no negócio também, porque o investimento você precisa colocar um dinheiro à frente, então muitas vezes você precisa se descapitalizar, mas tem aquele receio de não, vai faltar amanhã. Eu não sei como vai ser minhas vendas amanhã, se eu vou conseguir pagar minhas contas. E ele segura e ele deixa de crescer no negócio dele. Vamos começar então pelo exemplo que você deu, que eu tenho certeza que é o mais comum dos empresários. É da empresa, é meu. E aí ele gasta mais do que deveria, certo? Eu tenho um start aqui, mas que não é isso que vai só explicar. Que é, ele se acostuma a ver números altos, né? Ele se acostuma a ver a empresa girando 100 mil no caixa, muitas vezes. Meio milhão no caixa, todo mês. E ele muda a noção da escala do dinheiro. Pode ser um start, né? Porque o cara que é CLT e ganha 5 mil, se tu falar para ele assim, ó, 100 mil na tua conta, ele vai achar que isso é gigantesco. Agora, o cara que gira meio milhão por mês na conta da empresa, talvez ele não vai se espantar tanto assim com meio milhão, com os 100 mil. E aí tudo bem, eu me dá uns luxos maiores. É um start. Mas, Gil, vamos aprofundar aqui, em termos de mindset, né? Primeira coisa, vou te perguntar o que para mim é óbvio. O empresário que retira desenfreado da empresa tem um mindset de sucesso? Não. E aí, enquanto a Fran estava falando, só vinha uma palavra na minha mente que era merecimento. E a gente pode levar para os dois lados essa questão do merecimento. Um, né, que são dois exemplos que a Fran falou. Um é aquele empresário que ele tem dinheiro que está rodando na conta da empresa e ele pensa assim, eu sou merecedor. Então eu faço o que eu quiser porque a empresa é minha. E muitas vezes o fluxo de caixa, a parte financeira que a Fran entende, não pode estar mexendo naquele dinheiro, porque tem que pagar as contas amanhã, depois, tem os fornecedores. E aí eu posso dizer, esse empresário, ele se acha merecedor de acessar a conta da hora que ele quiser, e aí tá tudo uma bagunça, a dele e a da empresa. E aí o outro lado, aquele que não se sente merecedor. E aí muitas vezes a empresa ela poderia prosperar, mas ele não se sente merecedor do resultado de sobrar um dinheiro, dele adquirir uma sede própria ou ele comprar um carro novo. Então, vê que a mesma palavra, o mesmo sentimento pode levar para os dois lados. Um desenfreado que consome mais do que precisa, né? Ou que ele se acha merecedor de usufruir de tudo que está ali. E eu posso dizer assim, eu já conheci várias pessoas em determinados setores de empresa que, quando tem pouco serviço, leva tudo muito ajustado. E aí daqui a pouco tem final do ano, dependendo da área, tem muitos projetos, muitas vendas, e entra um dinheirão, e aí ele vai lá, compra um carro novo, compra um apartamento, e não tem esse controle, né, do que é. E aí é o merecimento. Então ele pode tanto ajudar como prejudicar, tá nas duas áreas. Tu sabe que eu já vi uns casos muito curiosos em relação a isso. Que, por exemplo, o empresário que tem o merecimento alto, vamos falar assim, né? Que torra o caixa da empresa, né? Eu já vi o caso em que ele passou escassez na infância e machucou ele emocionalmente. Não foi bom, lógico, não é bom passar necessidade na infância.
E aí, para garantir que ele não vai voltar para aquele cenário, ele vai viver uma vida de luxos de tudo que ele puder. Olha que louco. Não é que ele não necessariamente é merecimento porque eu mereço, mas é um falso merecimento que ele está mascarando aí uma dor do faltar. E é interessante, Tiago, que é o seguinte, a mesma pessoa ela poderia ter um resultado diferente, O que, oposto. que era assim, eu não vou gastar de jeito Aham. nenhum porque vai faltar. E aí ele não investe, ele não cresce, ele não amplia, porque o medo é tão grande de faltar que ele permanece na mesma. Olha que engraçado que é isso, né? O mesmo trauma, o mesmo bloqueio, a mesma situação pode levar a dois extremos, né? A falta que ele teve, a carência na infância, pode fazer com que ele viva uma vida para compensar, ou pode fazer ele se limitar muito, né? E a Fran deve ver isso nos números, lá dentro do caixa, né, Fran? Sim, eu vejo e influencia. Eu vou entrar um pouquinho na sua área, porque já vi vários casos, atuei um tempo com educadora financeira pessoal, de que também o ambiente influencia muito a tua forma de lidar com o dinheiro. Sabe, você tinha uma vida simples, você passou num ambiente diferente. Quem começa a empreender, né, começa a ter contato com outros empresários, às vezes de mais sucesso que ele, que tem condições de ter esse estilo de vida diferente. E para ser igual, para tentar se encaixar naquele ambiente, acaba gastando mais do que pode, né? Porque ainda não está nesse patamar. Então, Necessidade de aprovação. a necessidade. Então, tem muitas outras coisas envolvidas que não só da infância, mas também o entorno. Que eu mais vejo realmente as pessoas. Você muda de ambientes, você começa a atender clientes diferentes, você já olha, já tem um padrão de vida diferente, porque você começa a ter contato com pessoas que estão prosperando ou aparentam estar. Tu sabe que isso é uma linha tênue para você que está acompanhando a gente. É uma linha muito tênue para você avaliar isso. Isso que a Fran trouxe é riquíssimo, mas é bem complexo. Por quê? Porque é fato que você, empresário, estar em ambientes de pessoas com maior poder aquisitivo vai abrir portas maiores para você. Então, estar nesses ambientes tem um custo alto, mas ele também tem um potencial de geração de negócios muito maior. É inegável, assim. Se você me disser que você vai jogar beach tênis com um grupo dos empresários mais ricos da tua cidade, isso vai ter um custo para tu andar com esse pessoal. Ou você me dizer que você vai jogar taco com O vizinho, com as crianças da rua. Entende? Não vou dar exemplo aqui para não depreciar ninguém, mas com alguém mais simples, onde você acha que você vai fazer mais negócio? Só que você não pode agora pegar isso que eu tô te falando e agarrar nisso assim e dizer, ok, agora eu posso gastar um monte, ter uma vida de luxo, porque vai me dar negócios. Eu tenho que avaliar. Tá vindo retorno? Eu tô indo para esses ambientes e buscando me relacionar como um investimento e eu tô com estratégia para buscar o resultado ou não? Olha que legal, né, Tiago? Estar nesse ambiente não é para mostrar que você pode, é estar nesse ambiente para fazer network, para você se conectar com pessoas que vão trazer oportunidade. Porque estar nesse ambiente só por estar, aí vai cair naquela situação onde você gasta o que você não tem para mostrar o que você não é. Né? Então, aproveitar a oportunidade da ambiência, do ambiente que você quer para se conectar com pessoas, né? E outro detalhe ali do que a Fran estava falando, não tem nada de errado se você quiser pegar o caixa da sua empresa e andar com um carro que você não pode, fazer viagens. Ninguém está julgando ninguém, né, Fran? A gente só está falando como um orientador, como pessoas que estão aqui para mentorar vocês, que tem equilíbrio em tudo, né? Na parte mental, a parte financeira. E aí você consegue ter uma empresa saudável, uma vida saudável. Porque você daí tem o controle do que você está fazendo. Então, nada que é errado. Cada um faz o que quiser. O Gil tem um perfil mais controlado. Eu vou falar para você que tá errado, tá? Você gastar mais do que a sua empresa comporta.
Eu vou trazer uns dados Eu vou ser aqui. polêmico O aqui. resultado vai estar lá na frente, mas não é Eu nada. vou aproveitar o gancho do Gil aqui, eu vou trazer uns dados que eu puxei hoje, de outubro, do Serasa, tá? Hoje no Brasil nós temos mais de 73 milhões de pessoas inadimplentes, que não endividadas. 73 milhões? Milhões de pessoas inadimplentes. 30%. E a maioria, a faixa é entre 26 e 60, 26, 40. A nossa geração, né? A geração Explica para quem está acompanhando a gente qual é a diferença do inadimplente para o endividado. Inadimplente é quem está devendo e atrasou. O endividado, você pode fazer um financiamento pagando em dia, você está endividado. Você adquiriu um financiamento para um carro, para uma casa, você é endividado. Mas inadimplente é quem não consegue honrar as suas dívidas. E aí, por quê? A questão padrão de vida, né? Hoje, com muito acesso que as pessoas têm, estilo de vida melhor, o custo de vida acaba sendo mais alto e as pessoas acabam se endividando. O brasileiro, né, cartão de crédito e tudo mais. Então, isso reflete na empresa. Isso tem acontecido no CNPJ, porque é tudo em torno da mentalidade do dono que ele transfere para o CNPJ. E existem formas de estar fazendo tudo isso, de você estar em ambientes melhores, ter um padrão de vida um pouco melhor, dar mais conforto para sua família, enfim, para tudo que você quer atingir metas. Porém, com organização. Quer ver um ponto que a Fran falou pela idade ali, aí eu fui buscar aqui meus clientes, né? E faz um pouco de sentido essa faixa dos 40 aqui, 45, 50, que no consultório a gente vê muito assim, passei necessidade, foi sofrido. Aí talvez agora venha aquela compensação, né? Eu vou lá e eu faço. E aí depois vem a consequência que não consegue honrar, né? Então talvez pode ser essa questão dessa geração dos 40, 50, 60, que é aquela transição que da família muitas vezes era da roça, e ele já conseguiu acessar a cidade, coisas boas, e aí ficou naquele meio termo e hoje ele quer compensar, né? Trabalhou cedo, cuidou dos irmãos, e aí hoje ele quer compensar e Tu muitas sabe que eu vezes... também já vi um caso, tu me lembrou agora, que de um cliente que ele mantinha um padrão acima da média, porque emocionalmente o elogio dos parentes era importante. Olha, lá vem O o riquinho. rico. Ó, o único que deu certo na família. Ó, olha lá o que prosperou. Ele não quer perder essa referência, ele não quer ser. Ele se acostumou emocionalmente com esse reconhecimento. E às vezes a empresa precisa que você baixe o padrão e o empresário ele precisa se flexibilizar, né? Você resolveu você ter CNPJ, você tem que se flexibilizar. É uma escolha. Mas ele não consegue porque ele não quer perder o reconhecimento da família. E não é uma coisa que ele sabe disso, né? É inconsciente. É os 95% que eu sempre falo, tá lá no subconsciente. Ele só sabe que precisa manter aquilo ali. Então ele faz automaticamente para manter aquele padrão. Mas é uma programação do subconsciente, né? O medo de ser julgado, o medo de voltar atrás, das pessoas falarem que agora quebrou, que agora não pode, né? Você falou em voltar atrás, né? Eu sinto muito isso quando a empresa tem a necessidade de fazer redução de custo, redução de equipe, enxugar para ter mais lucro. No final vai sobrar mais no final do mês. Mas o empresário ele reluta, não faz, arruma 1000 desculpas, aí vem um monte de história. Por quê? Para não baixar o padrão, que ainda, aos olhos de pessoas próximas da sociedade, existe aquela métrica de, tá crescendo, tá faturando bastante, tá empregando muita gente, tá crescendo. E não necessariamente está crescendo, prosperando. Está aumentando a empresa, mas não está sobrando. E quer ver um ponto, Fran? E eu vejo muito isso, principalmente aqui na nossa cidade, né? A gente mora na cidade que tem a segunda maior valorização do Brasil, né? Itapema. Então a gente vê a construção civil aqui num fluxo que acho que não é real para outros lugares do país, né? E aí eu tenho um ponto que é o seguinte, né? A pessoa, o reflexo dela sempre é no carro.
Ela ganhou dinheiro, ela muda o carro. Mas quando ela precisa arrumar um dinheiro rápido, é o carro que ela tem que mexer. E é o carro que faz ela estar naquele ponto onde as pessoas veem ela, né? Então, é muito rápido ganhar dinheiro, trocar de carro. Mas quando precisa fazer dinheiro, que é baixar um pouco o padrão, normalmente é no carro. E aí ele deixa de ter um carro de meio milhão, de 1 milhão, ele passa a ter que andar com um carro de 100 mil. Isso para ele é, de alguma forma, doído, né? Mexe na parte do ego, do que ele quer se apresentar para o outro. Então, e aí provavelmente a Fran diz, né? Venda o carro. Ou não, Fran? E ele não vai enxugar. Aí, E mesmo, e mesmo que ele queira ouvir a assessoria financeira dele, mesmo que ele faça redução, daqui a um mês ele vai fazer outra conta. Entende? Você pode até enxugar, daqui a um mês ele vai botar outra conta no lugar, não vai? é isso que acontece. Ele vai dar jeito de arrumar um destino para aquele dinheiro. Normalmente no carro. Ou é no carro, ou é comprar alguma outra coisa, o dinheiro não pode sobrar. E eu vejo, é muito comum. Vira mês, 1, 2, 3, 4, você vê assim, a pessoa mantém aquele caixa igual, mantém aquela margem igual. Claro que existem casos bons, né? Eu tô trazendo aqui os casos ruins, os erros, né? O que eu vejo para realmente evitar, né? Para que você no seu negócio olhe assim, opa, se fazer uma autoanálise, o que os meus comportamentos, as minhas decisões estão interferindo no meu financeiro, na prosperidade do meu negócio. Posso trazer um ponto da mentalidade, né? Que é o que a gente está conversando aqui hoje. E eu vejo isso muito, muito forte. Das pessoas que dizem assim, ó, dando para pagar as contas tá bom. Isso é uma mentalidade de que se ele não tiver dívida, ok. E aí ele passa anos numa empresa que só paga conta. Isso é mentalidade, isso é bloqueio, é não merecimento. Então eu tenho uma empresa que dando para pagar as contas, funcionário, e eu pagando a minha despesa, fazendo uma viagem por ano, ok, não está correto isso. E aí a gente trabalha na parte do merecimento, ele se sentir merecedor de ter realmente um carro legal, quitado, ele poder fazer a viagem que ele quer, ele poder ter o tempo que ele quer disponível com a família. Mas eu vejo muito isso, das pessoas se limitar, né? Ok, não tendo dívida, eu tô seguindo o fluxo, já tô no lucro. E aí a gente vê que é uma mentalidade errada do empresário ou da pessoa também, né? Isso a gente pode levar para a vida pessoal. É. Eu vou pegar um gancho ali no que a Fran falou antes. Você, empresário, não é dono de uma startup. Tá? Muito provavelmente. 99% das empresas não são startup. E o que eu quero dizer com isso? Numa startup a gente tolera mais fácil pelo movimento de ascensão da empresa ela fechar no negativo. Você não é uma empresa que pode fechar no negativo. Sobre o argumento de estou crescendo. Você tem que fechar no azul. Agora eu vou fazer um adendo. Por favor. A questão do crescimento pode ser. Empresas novas é muito comum fechar no negativo, até atingir o ponto de equilíbrio delas. Mas o que diferencia de você fechar no negativo e logo melhorar é o planejamento. É a organização. É você fazer um orçamento, fazer um planejamento financeiro. Daqui a tantos meses eu vou ter um faturamento X, vou ter uma margem de lucro de tantos por cento e vai me sobrar tanto na empresa, eu vou começar a ter um retorno sobre o meu investimento. Você precisa ter metas claras. Aqui nós estamos falando com 2 profissionais que lidam muito bem com metas, né? O Thiago fala muito nas mentorias dele, e eu acho que isso faz muito sentido, e o financeiro, ele é uma ferramenta para isso. Fazer um planejamento estratégico, um planejamento orçamentário, para saber também te dar mais segurança, para tu dar um passo a mais. É que sabe o que eu vejo muito? O empresário, ele não virou a chave que ele é empresário. Normalmente esse empresário começou ele tocando negócio, ele era autônomo, ele era o operacional no começo. E o foco dele estava no ofício em si. Só que conforme o negócio vai crescendo, ele vai tendo funcionários, esse empresário precisa entrar no papel de empresário.
Só que o conhecimento que exige para você ser um empresário é completamente diferente do que o conhecimento da sua operação, do seu ofício. Não à toa, a gente vê as maiores empresas do mundo e do Brasil trocando CEO entre elas. O cara era um empresário do ramo de tecnologia, veio para o ramo de cosmético. Porque empresário é empresário em qualquer lugar. Porque empresário vai olhar números. Empresário vai querer, opa, fechou no vermelho? Por que fechou no vermelho? Tem que ter um bom argumento para estar fechando no vermelho. E pode fazer sentido, como a Fran falou. Mas a maior parte dos empresários pequenos, médios, aqui, principalmente aqui no Brasil, não tem a cultura de se desenvolver como empresário. Então, se você está acompanhando esse podcast com a gente, parabéns. Porque muito provavelmente você já está acima de 90% da média. Você já está nos 10% aí acima da média. Quer ficar nos 5%, no 1% acima da média? Se inscreve na M8. O link está aqui na descrição. 15 dias de graça. Mas é fato, o empresário, ele não faz essa jornada de entender como empreender de forma correta. E aí o que a gente vê, empresas que começam a ter uma ascensão, é nesse momento que elas começam a ter dificuldade de quebrar. E veja só a loucura. É justamente quando você está vendendo mais e crescendo que você quebra, que você tem prejuízo. Percebe como é? E acontece, não acontece, Fran? É o mais comum, porque aí entra a questão do merecimento. O empresário, a empresa vê dinheiro entrando mais do que ele estava acostumado e percebe, só olha a primeira linha da DRE, que eu falo, que é o faturamento. Não olha todos os custos envolvidos. Aí começa a melhorar um pouco o administrativo, contrata mais alguém que talvez não seja necessário, começa a se dar ao luxo de ter mais gastos, sem precisar. Lógico, não sou contra custos, desde que eles sejam necessários, que ajudem a melhorar o resultado do negócio. E aí, quando vê, a margem de lucro reduz pela metade, às vezes inverte, fica negativa. Porque você aquela falsa sensação de que está tendo mais lucro, mas na verdade está entrando mais dinheiro com as vendas, que faz com que os gastos comecem a aumentar não na mesma proporção. Que na verdade os gastos, quando a empresa cresce, a tendência deveria ser reduzirem proporcionalmente. Não diminuírem, mas assim, em percentual, comparado com a receita, serem menores, porque aí você está numa operação maior e ela de escalar e tende a sobrar mais dinheiro. E o que mais se vê é o movimento contrário. E isso aí é curioso, porque isso fala sobre vaidade também, né? Quando o empresário está olhando para o número, porque aquilo que tu falou, a primeira linha da DRE, ele está olhando para a primeira linha da DRE, é faturamento. Aquilo não está dizendo nada, ele pode estar faturando 1 milhão e está tendo R$ 1 de lucro. Ou ele pode faturar 10 mil e ter 5 mil de lucro. O empresário de verdade, é lógico que você vai olhar todos os números, mas o empresário de verdade ele tem que olhar para a linha do lucro, fundamentalmente. Eu não sei você que está me assistindo, eu prefiro vender 50 e sobrar 20 do que ter uma carga de uma empresa que fatura 1 milhão para sobrar R$ 1. E não é só sobre dinheiro, é sobre a responsabilidade. O risco que você tem num negócio girando 1 milhão é muito maior do que a responsabilidade e o risco que tem numa empresa que gira 50 mil. Então, até onde vale eu crescer só para dizer que eu tenho uma empresa que fatura 1 milhão por mês? E quando tu vai ver, o empresário está saturado, ele está estressado, não está mais vivendo, não está tendo lucro, tá um bolo doido. Fala muito sobre vaidade, não fala? Sim, ego também, né? A pessoa não quer baixar perante os outros até, de ter uma empresa mais lucrativa e menor, né? Então, parecer que tudo é muito grande é melhor, e não quer dizer isso, né? Então, é importante fazer essa análise dos dados, né? Entender. E outro ponto ali que a Fran estava falando também, lucro não quer dizer que é todo no seu bolso, né? Então, hoje sobrou 50 mil, eu saco 50 mil.
Hoje sobrou 20 mil, eu saco 20 mil, né? E eu acho que a grande maioria dos empresários, principalmente quando começam, não tem o seu próprio salário, uma base que ele tem que se manter daquela forma, né? Então, acho que é importante também nesse ponto, né, Fran? Que a gente está falando hoje, a questão do merecimento, da mentalidade, mas você entender que existe todo um processo. E aí também eu estava pensando o seguinte: quando a gente vai tirar uma carteira de motorista, a gente vai comprar um carro, o que que a gente faz? A gente precisa estudar, entender as regras do jogo, né? Para que a gente possa ser habilitado a dirigir um carro. Quem que se habilita para ter uma empresa hoje? Quem que se prepara para ter uma empresa? Quem que sabe as regras do jogo para ter uma empresa? Provavelmente é isso que acontece no nosso país, né? As pessoas abrem, porque quanto tempo, Fran, para abrir hoje um CNPJ e você ter uma empresa? Hoje o MEI você abre em a menos de Minutos. um minuto, para falar bem a verdade. Você consegue preencher o formulário e já ter um CNPJ, né? E o brasileiro é culturalmente, ele é empreendedor por necessidade, não é por oportunidade. E aí tem a como, né? Então, eu vou puxar já um pouco assim, a gente está trazendo problema, problema, problema. Mas como que a gente pode fazer? O que que a gente pode ferramentas para evitar que a gente sabote o nosso negócio, que nós sabotamos. Então, a organização financeira, ela é uma ferramenta para isso. Né? Você ter um planejamento financeiro, um orçamento de quanto você precisa, quanto você vai gastar, uma meta de faturamento, tudo isso para você ir monitorando de forma regular e recalcular a meta se for necessário, mas de forma estratégica, que você olhe, mas por que que aconteceu isso? Por que que eu gastei mais aqui, sendo que eu planejei gastar tanto? Mas aí tu olha que curioso, tá? Não sei se já reparou, mas é difícil tu conseguir fazer o empresário chegar nesse número. Às vezes até ele próprio põe obstáculo. Por quê? Porque a mente dele não quer encarar o que lá no fundo ela sabe que está acontecendo. Enquanto eu não tenho número, é só a ideia de que não está indo bem. E se me botarem o número aqui na minha frente dizendo que eu estou tendo prejuízo? Como eu fico? Como eu lido com isso? Com essa verdade estampada na minha cara. Encare aqui, ó, você tá fracassando, você tá tendo prejuízo, você não acertou o caminho. Acontece. Acontece, eu vou falar um caso de uma cliente minha que ela me relatou que ela passava mal antes de fazermos uma reunião para apresentar os números para ela. Porque ela tinha preocupação de que eu estaria falando para ela que ela tá fazendo coisa errada. De que ela tá botando a empresa dela à falência, por exemplo, né? Se a empresa não está tendo um bom resultado financeiro. E E estava, Fran? não, assim, geralmente quando busca assim um planejador, é esse que é o problema. Quando você busca uma assessoria financeira, uma consultoria, a maioria é quando a corda já tá no pescoço. E aí eu vou dizer, Fran, se ela te chamou, se ela tinha medo que você tocasse na ferida, é porque provavelmente a ferida era ali. Exato, exato. Ele já tem uma certa noção, porque começa a refletir no caixa do negócio, mas eles preferem evitar, ou às vezes procurar um profissional de fora que busque, que fale, porque eles não querem encarar e nem fazer por. Aí vem a procrastinação, vem um monte de desculpa, vem muitas coisas ali que envolvem o emocional. E muitas vezes por esse ego ou fragilidade, né? Desse ego, ele mantém o negócio errado até o ponto que não tem mais o que fazer. Ele sabe que está no caminho errado, sabe que está tendo prejuízo, mas ele assim ainda continua esticando a corda para não ter que sair da zona de conforto, do mundo fantasioso que ele criou que tá tudo bem. Então, para não acordar e enxergar o que está acontecendo, ele leva a empresa até o limite onde não tem mais o que ser feito. A tal da zona de conforto, né? Que o primeiro passo é ganhar consciência, né? Sim. Primeiro tem que ter consciência que algo está errado. Né? E só tem um lugar no Brasil que ele vai ter esse direcionamento 100%. Né, Fran? A gente sabe, desde a mentalidade até todas as ferramentas e todas as áreas,
até no final, né, o nosso colega Jonathan que vai fazer com que você pegue tudo que sobrou, a Fran lá no financeiro vai dizer, sobrou, tá sobrando X aqui, e você tem onde colocar, você sabe onde colocar. Essa é a empresa que a gente quer que todo mundo possa acessar, né? Essa empresa é Aí. linda, essa nem chama a Fran, né, Fran? Não. A M8 aqui tem profissional de todas as áreas, porque realmente era uma barreira que eu encontrava, né, quando eu ia atender os clientes, porque eu percebia assim, eu ia com a organização, explicava tudo que tinha que ser feito e não era feito. Aí vinha uma questão que eu, como profissional, não conseguiria ajudar porque era algo emocional, né? Vinha coisas muito crenças, coisas por trás que acaba que limita, não adianta, pode ser lindo no papel, mas por que não é feito, não é executado? Porque de alguma forma vai atingir alguma questão emocional, ou de resolver e mudar para melhor, ou de se manter. Eu já peguei pessoas nessa área de tratar pessoas da área empresarial que a questão de lamentação, de ser o coitado, era muito forte. Então, assim, ficar lamentando que não cresce era importante para ele, porque vinha num ciclo de família que só lutava e não prosperava. Aí ele Então, vai manter, vai ele vai manter querer ter uma empresa tendo prejuízo para poder viver essa para dor. viver aquela dor. Porque ele não sabe viver sem a dor. É isso aí. Então vamos manter a empresa tendo prejuízo. É isso aí. Porque eu continuo vivendo da forma como eu fui emocionalmente ensinado. E aí, eu sempre falo para meus clientes quando entra na área do financeiro, né? Tem aquele ditado que diz assim: a pessoa que tem dinheiro, que nasceu no berço de ouro, qualquer coisa que ela toca vira ouro. Por quê? Porque a mentalidade daquela família é de prosperidade. Então ela não tem trava que impede ela de prosperar. É mais fácil. Por isso que o lado mental, emocional é importante. Só que aquela pessoa que vem numa família simples, onde nada dava certo, ele tem ideias, mas ele sempre se mantém naquele padrão negativo. Então a gente vê que é mentalidade, que são programações que a gente tem. Posso Quem complementar? pode. Agora talvez eu vou, talvez vou me xingar nos comentários. Mas é quase um padrão que eu enxergo, tá? Vamos pegar a família rica, que tinha tudo para ele já vir com essa mentalidade de prosperidade. Tem uma série de fatores que pode sabotar isso. Porque, de novo, não é só um fator que define, né? Mas o fato dele nunca, dessa pessoa na vida dela, nunca, ou principalmente na infância, nunca precisou ter que fazer nada. Vai crescer muito provavelmente com crença de que não é capaz sozinho. Mas não de merecimento. Não de merecimento, mas a crença de incapacidade pode Isso. impactar no resultado de uma empresa. Sim. Dela prosperar ou não. Ele aprendeu a gastar o dinheiro, mas não aprendeu a fazer A dinheiro. fazer dinheiro. Acreditar que consegue fazer. É. E ainda tem o seguinte, normalmente o filho mais novo é o filho mais mimado. E o filho mais mimado vai vir com uma crença de merecimento alto, que vai gastar todo o dinheiro da empresa, mas não vem normalmente com uma crença de capacidade alta. Ou seja, ele aprendeu muito a receber, não a gerar. E aí é aquele equilíbrio, né? De um lado, o filho mais velho tende a só ter feito por, né? E o filho mais novo tende a ter recebido. E quem sofre? O do meio. Filho do meio é o que mais me procura no consultório. Não É acho seu incrível. lugar. Não acho seu lugar. Ele não é o último, né, que tem toda a regalia, mas ele não é o primeiro que talvez ele foi desejado. E aí ele se esforça muito mais. Mas eu vi até uma matéria esses dias, eu não sei dizer o dado, mas assim que normalmente esses filhos do meio eles tendem a prosperar mais. Eles tendem a ter melhores resultados, porque eles não dependem do entorno. Eles tentam fazer por merecer, para se encaixar. E aí, por ele não esperar que o outro ajude, ele faz. Posso tentar trazer esse dado mais específico, mas normalmente o filho do meio tende a ter mais sucesso e mais força de vontade para conquistar as coisas que quer. Porque ele não tem muito essa questão do entorno. Ele tenta fazer por merecer. Eu sou filho do meio. É uma dor própria, mas faz parte. E nesse contexto todo, voltando um pouco para o gancho lá da colocação da Fran de antes de como fazer para mudar,
Como fazer para você, como você empresário que está acompanhando a gente faz para mudar essa realidade? Talvez você se identificou aqui com vários pontos que a gente trouxe, né? Eu vou citar a primeira forma, primeira ajuda aí para você mudar. É começando a sair do operacional e vindo para o estratégico. Isso que você está fazendo assistindo esse podcast é estar, querendo ou não, é estar no estratégico. Você está parando para refletir sobre o seu negócio e o norte dele, os caminhos dele, o impacto que você gera. Então, é um movimento de pensar além da caixa. Então, é ser estratégico. Entrar na M8, nas mentorias, é reservar o momento do dia que você vai ser estratégico da empresa. É sair da operação e virar empresário. Né? Que aí eu começo a olhar diferente para o meu negócio. O que mais vocês veem aí? Eu vou aproveitar o gancho do Thiago falando. Tem uma frase, e ela é muito real, né? Que a pessoa está ocupada demais para ganhar dinheiro. Sabe quando você busca na empresa, não, eu preciso resolver aquele problema com o cliente, preciso comprar com o fornecedor, cuidar ali do pessoal e tá lá na operação. Por quê? Você tá arrumando desculpa para não olhar para o estratégico do seu negócio. Inconscientemente, né? Falando aqui do Gil, que a mente, ela sabota, ela vai querer buscar o atalho, o que tu já tá habituado, que exige menos esforço. Não, é que precisa ter o esforço físico para ele se sentir útil dentro da empresa. Mas é o esforço mental, ele está Mental, evitando fazer algo diferente na mente para isso. E aí, como que a gente pode fazer, né? Falando em questão racional, aí o Gil vai trazer um pouco em questões emocionais. É realmente parar, olhar para o estratégico, e se você sabe que você tem um padrão, você percebeu ali, olhou teus números, o meu padrão de gastar demais, ou o padrão de economizar demais, ser mesquinha mesmo, não remunerar melhor o meu empregado que ele merece, está perdendo equipe por conta disso, e a empresa tem caixa para resolver, para conseguir pagar essas contas. Tem muitas coisas que se refletem no negócio, né? Decisões financeiras que se refletem depois no resultado. A organização através de um planejamento financeiro, é você estabelecer metas e metas mensuráveis. Você olhar assim, o que eu preciso fazer se eu quero crescer? Eu preciso de investimento, eu preciso de um recurso tal. O que eu devo fazer para conseguir esse recurso? Até quando? Eu preciso faturar mais, eu preciso diminuir meu custo, o que eu preciso fazer? E vai diminuindo essas metas, encurta elas. Porque se você tem uma meta muito longa, é um sonho, né? Uma meta sem nenhuma Especificidade. Isso aí, maravilha. Ela é um sonho, então é difícil ser atingível, porque você vai olhar daqui a 5 anos, é muito longe daqui a 5 anos. O que eu vou fazer nesse mês? O que eu vou fazer na próxima semana? E isso funciona para o planejamento financeiro, tanto pessoal quanto empresarial. O empresarial, às vezes, o pessoal deixa, não, vou ver só no mês, quando fecha o mês. Ok, mas o teu pessoal, se você vê que na sua vida pessoal você está tendo um descontrole financeiro, estabeleça metas semanais. Isso te ajuda a você olhar, eu estabeleci tal meta, virou aquele mês, a minha meta mensal, eu atingi, eu não atingi, eu atingi mais do que eu tinha planejado, eu posso recalcular essa meta, isso também já vai melhorando o desenvolvimento, o crescimento da empresa. Você consegue olhar assim, opa, eu posso um pouco mais, você se sente mais seguro de dar um próximo passo, porque você vê o que aconteceu, com aquilo que tu estabeleceu, que você conseguiu atingir um pouco mais. Mas se você vai só no modo apagar incêndio, que é o que a maioria dos empresários fazem, você não consegue ter essa segurança para dar um próximo passo, para melhorar o seu financeiro, para sair do vermelho e tudo isso. Então, racionalmente falando, em questões financeiras, fazer um planejamento financeiro, um orçamento mensal, pelo menos, e ficar acompanhando esses indicadores, acompanhando o resultado como foi e planejando o futuro,
é a melhor estratégia. Tu sabe que que tu trouxesse, eu falo muito para os meus clientes, tá? Eu digo o seguinte, você precisa ter a mega meta, a meta e a mini meta. A mega meta é o sonho. Ela não tem obrigação de ser específica. Ela só tem que ser um norte. É para lá que eu quero ir. Então, se eu sei que meu norte é para cá, todas as metas e mini metas são nessa direção. Ela me deu a direção. Para eu não pegar e estabelecer uma meta pro outro lado. Sabe? Quando eu olho para ação de curto e médio prazo, quando tu vê, tu estás botando para um lado que não vai te levar onde tu quer. Então, a mega meta, ela tem essa função de dar o norte. Aí, quando a gente fala na meta e na mini meta, é esse fracionamento que a Fran falou. Quebra isso em meta de médio prazo, e aí ela tem que ser específica, e ela se torna um balizador. Aí ela é específica, ela tem data, tem números. Ela é um balizador se você vai chegar lá ou não. E a mini meta é para você ter a sensação de controle sobre o objetivo. Porque eu sempre dou esse exemplo quando a pessoa não tem o hábito da leitura. Se eu segurar um livro aqui com 500 páginas, a maior parte das pessoas vai travar e não vai ler. Agora, se eu disser assim, você consegue ler 5 páginas por dia? Ela vai dizer, consigo. Bom, então em 2 meses você leu esse livro. É fragmentar. Se a teoria do círculo do Zorro, né? Que eu acho que é do livro Jeito Harvard de Ser Feliz que traz. Ele traz esse conceito de quebra em metas menores para você dar para sua mente a consciência, para dar para ela a sensação de controle. E dentro desse ponto, né, do lado emocional, analisar as desculpas que você dá. Eu sempre falo. Se você dá uma desculpa para qualquer coisa que está acontecendo, algo emocional tem que ser tratado ali. Então, se não está dando lucro, mas porque é assim. Se tem desculpa, é porque tem um lado emocional que precisa ser olhado, né? Que precisa ser analisado. E aí, se você trabalha o seu emocional, você vê os pontos que precisa ser trabalhado, você consegue chegar depois na sua planilha e ver que está no azul, né? Então, dentro do meu trabalho, da minha consultoria, do meu tratamento emocional, eu tenho que ver essas questões. E eu sempre pego o cliente na desculpa, quando ele dá desculpa. E aí eu vou falar uma coisa que talvez muitos de vocês fazem nessa questão financeira. Se você é aquele que tem os seus boletos ali na sua vista, embaixo do seu monitor, na sua gaveta, que você olha todos os dias, você tem bloqueio no lado financeiro. Então, olhe, perceba isso em você. Se você olha só para o que tem que pagar, você está focando naquela energia e você não cresce. Então, você sabe que precisa pagar. Olhe para onde vai trazer prosperidade, onde vai trazer dinheiro para sua empresa. Né? A gente já falou em outro momento, é o seu propósito de vida. Foque da onde vem e não para onde vai. Porque se você foca que o dinheiro está indo ali, é o ralo e é ali que ele vai. Você vai potencializar. Então, deixe esses boletos guardados onde tem que ficar guardado. Foque no que precisa ser feito, porque você vai direcionar a sua energia. É o seu lado mental. Então, eu sempre falo, se você foca no problema, o problema ele vai sempre persistir na sua vida. Sabe que a gente conversando, me veio um assunto aqui para abordar com vocês, nem estava na nossa programação, mas eu sei que vai render. E eu sei que no mínimo, metade de quem estiver assistindo a gente vai encaixar nisso aqui. 2 palavras. Empresa familiar. O que a gente encontra dentro de empresas familiares? O filho trabalhando com o pai, ou o tio, os irmãos, ou, sabe, o filho tentando achar o lugar dele, ou o pai assumindo demais, ou o filho assumindo o papel de provedor do todo. Quando a gente olha para esse universo de empresa familiar, não só no contexto de responsabilidade, mas também no contexto de prosperidade, de futuro também, porque uma empresa
que você constrói com a ótica familiar, muitas vezes você está direcionando o teu sucessor para algo que não é o que ele queria e essa empresa está fadada ao fracasso. Quantas empresas familiares no Brasil a gente vê quebrando quando passa para o sucessor? E aí? Era esse ponto que eu ia levantar. Quantas empresas no Brasil familiares vocês veem que são centenárias? Na minha cabeça, eu tenho o exemplo de uma só. Isso que são empresas grandes que já têm conselho de administração, então tem outras pessoas auxiliando, não é somente a família que toma a decisão. Então, pode doer para muita gente que vai ouvir isso, mas empregar parente é uma das piores decisões que o empresário faz no seu negócio. Lógico, vamos botar um parênteses, se a pessoa tiver a capacidade técnica e ver que ela está alinhada aos valores da empresa, ok, tudo bem. Porque o que acontece, né? O pai cria uma empresa, tudo mais, aí vê que já tem uma certa idade, o filho já cresceu, ele quer passar esse legado para o filho. Muitas vezes o filho não quer. Mas vou trazer para a empresa, vou explicar tudo que eu faço e tudo mais, repassar, né? Passar o bastão para minha sucessão. E aí é que começa a vir os problemas. Então, quer empregar família? Tenha processos. Eu acredito que ter processos bem definidos no negócio e não abrir exceções pode dar certo. Você só não pode abrir exceções para o parente. Antes de jogar pro Gil, eu só quero comentar aqui, ó. Eu já tive um cliente que chegou num ponto que a gente botou a empresa numa margem de lucro muito boa e a sogra trabalhava. Eu disse assim, paga o salário para tua sogra ficar em casa. Deixa em casa. Paga, só deixa em casa. Por causa do conflito que gerava interno. Entende? Porque aí a hierarquia familiar não respeita a hierarquia da empresa, que são hierarquias diferentes. E aí eu posso complementar o seguinte. Primeiro, será se esse familiar, né, o herdeiro, ele sabe o propósito daquela empresa? Já é um ponto. Porque às vezes ele assumiu a empresa sem saber o direcionamento que essa empresa precisa ir. Outro, necessidade de aprovação. Ele precisa muitas vezes ter um parente ali para que ele se sinta, né, o importante dentro da família. Outro ponto que tem que verificar. Questões como dependência emocional, né, que eu preciso ajudar todo mundo da família. Você não precisa. Porque se você não estiver ali, aquela pessoa não vai estar trabalhando naquela empresa. Ele vai sobreviver. Então, você não tem necessidade de gerar emprego para o seu irmão, para sua sogra. Então, pensar na empresa e não na questão familiar. Porque realmente perde essa questão do respeito. Né? Se está em casa, é o pai, é o irmão. Você está na empresa, continua sendo o pai ou o irmão. E muitas vezes você não vai conseguir lidar. Eu tenho uma história em relação a isso, não sei se a gente tem tempo, mas que é bem importante. Que a pessoa que me procurou, ele estava procrastinando. E aí, quando a gente identificou que a irmã, que era mais velha, quando criança, fazia as tarefas de casa dele, porque ele era pequeno. E ele estava procrastinando aí, quando eu identifiquei que a irmã tinha ido trabalhar com ele. O que a mente dele fez? Se ela está aqui, eu não preciso fazer. Ela faz por mim. Então, a mente nossa, ela traz esse lado, né, do continuar aquela programação. Era como se ela estivesse fazendo as tarefas dele, que era botar água pro cachorrinho, botar ração, e ela estava lá dentro. Então, a mente dele entendeu o quê? Se ela está aqui, eu não preciso fazer nada, ela faz. Só que ela, por ser funcionária dele, não fazia, porque ela esperava que ele delegasse. E aí ficava naquele conflito do subconsciente e ninguém fazia. Ela respeitava que ele era o chefe, mas não fazia porque ele não dava ordem, mas a mente dele não fazia porque esperava que ela estava ali dentro. E existe uma codependência nisso, né? Sim. Porque da mesma medida que ele esperava que ela fizesse, ela se sentia na obrigação de ficar trabalhando com ele, porque ensinaram para ela que o papel dela Isso. era cuidar dele. E aí eu falei para ele, não é algo que eu faço, mas eu marquei uma reunião na empresa. Eu coloquei ele, a esposa que tinha ido trabalhar,
e aquela irmã tinha o irmão, era vários funcionários. E eu falei na frente deles, assim, eu falei, para você crescer e mudar, e a gente resolver a sua procrastinação, mande ela embora. E ela se assustou na hora. E eu falei, porque você está dependente dela. Aí eu posso dar uma solução. Ou ela passa a fazer o que tem que ser feito, sem esperar que você mande, ou você entenda que ela não vai fazer se você não mandar. E aí se alinharam e o negócio fluiu. Mas olha como é louca a nossa mente. Buscava aquela irmã mais velha que faz tudo por mim. E ele não executava. E aí estava estagnada a empresa. A gente está chegando quase no finalzinho aqui, tá? E eu queria dar um espaço aqui para cada um de vocês fazer um fechamento do assunto, tá? E renderia muito mais, né? A gente poderia aqui ficar puxando exemplos e exemplos e impactos. O bem da verdade é que na minha opinião, o passo inicial é o empresário começar a trazer esse olhar estratégico, começar a se interessar em ser empresário, com olhar de empresário, com postura de empresário e com decisões de empresário que vai impactar em você não contratar funcionário, em você demitir funcionário, em você olhar para os números. Mas, dito isto, eu quero passar para vocês aqui, deixar uma palavra aí para quem está acompanhando a gente aqui até agora. O que você falaria para ele, Gil? Eu falaria o seguinte: se você é empresário e está ouvindo esse podcast, provavelmente você sabe que tem algo acontecendo errado. E você já tem a dor ali. Então, reconhecer que você precisa de ajuda já é o primeiro ponto. E aí você tem várias ferramentas para que você possa, de alguma forma, chegar no seu objetivo. Que é ter uma empresa saudável, né? Uma empresa que gere dinheiro, prosperidade, que isso vai levar para toda a sociedade, a sua família e todo mundo que está ao seu redor. Então, o que eu diria para vocês é o seguinte: primeiro, reconheçam que algo está errado e reconheçam que você precisa de ajuda. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de buscar o conhecimento, que é a única forma que você vai ter de salvar a sua empresa e poder prosperar. É isso que eu digo: reconhecer e buscar ajuda. Fran? Eu digo, sou um pouco mais direta aqui, o CNPJ, ele não deveria ter coração. Então, assim, o que eu quero dizer com essa fala? Se você vê que financeiramente a sua empresa não está prosperando, por algumas atitudes que você está tomando, aquela autorreflexão, né? Olhar para si e ver assim, o que eu estou fazendo aqui no meu negócio, né? Você precisa ter essa responsabilidade, ter humildade para olhar para isso e ver, ok, as minhas decisões não estão me ajudando a prosperar. Você quer tentar evitar isso? Separe tudo, assim, tudo que é do negócio, tudo que é pessoal, tenta fazer assim. Se não consegue se organizar na tua vida pessoal, mas pelo menos na empresa, porque a empresa, muitos empresários, a única fonte de renda da sua família é a empresa. Então, assim, você está botando em risco a sua fonte de renda e a sua renda familiar, muitas vezes. Então, separe para você conseguir ter esse olhar mais estratégico. É aquela coisa, não dói no CNPJ você cortar com custo, você ter alguma estratégia. Talvez no teu CPF vai doer mais. Então, o primeiro passo é isso, é a organização. Maravilha. Antes de eu ir fazendo o encerramento, eu quero deixar uma última contribuição aqui com você. Tem um livro que é maravilhoso nessa ótica que a gente está conversando, que é Os Segredos da Mente Milionária, tá? Do T. Harv. E ele te ajuda a construir um mindset relacionado a dinheiro, que vai te trazer prosperidade. Então esse é o último presente que eu queria deixar aqui para você, essa recomendação de leitura. É um livro maravilhoso, leitura gostosa, tá? E se você acompanhou a gente até aqui, obrigado, tá? Mas não se esquece de se inscrever para você não perder os próximos. Bota também para assistir os outros episódios ali. Quanto mais você assiste, mais o YouTube entende que você se interessa pelo conteúdo do Jogo do Sucesso, né? O podcast da M8, e mais ele vai te recomendar. Então se inscreve, deixa rodando a playlist ali dos outros episódios,
E compartilha. Compartilha esse vídeo com seu amigo, empresário, aquele que você vê que está gastando demais, que precisa botar o pé no freio nos gastos, compartilha com ele esse vídeo, tá? E se você estiver disposto também, mais uma coisinha eu vou te pedir, ativa o sininho. Se você está assistindo pelo YouTube, tem um sininho que, se você ativar ele, cada novo episódio do podcast você vai receber um aviso, tá? Vou também finalizar lhe convidando novamente para conhecer a M8. O link vai estar aqui na descrição. 15 dias gratuitos com mentorias ao vivo com todos os especialistas, comigo, com o Gil, com a Fran e todos os outros, tá? De todas as áreas. 15 dias gratuitos, sem compromisso, sem botar dado de cartão. Além das mentorias ao vivo, você tem acesso a todo o acervo de gravações de mentorias da M8 lá para você usufruir e se desenvolver como empresário, tá? Então, queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui para mais um episódio para contribuir com os empresários. E até o próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima.